As evidências da era pré-histórica nas paredes do templo de Edfu, localizado entre Luxor e Aswan, no Alto Egito, são verdadeiramente interessantes. Acredita-se que este templo tenha sido construído entre 237 e 257 a.C. Os cientistas consideram os textos nas paredes os poucos fragmentos sobreviventes que explicam o início do cosmos. O professor Raymond, da Universidade de Manchester, explica que esses textos contêm referências e mensagens ocultas. Eles tratam de certos eventos míticos, de modo que a construção da muralha, a edificação e o funcionamento do templo histórico se passam na mesma era mítica. O templo foi criado pelos deuses, o que nos leva à conclusão de que, segundo as ideias da época, ele era uma continuação, projeção e reflexo imediatos do templo mítico que existia desde o princípio do mundo. Ora, a expressão "desde o princípio do mundo" poderia significar o primeiro século, que os antigos egípcios chamavam de Zep-Tepi. Na mesma época, a mente registrou as palavras dos homens santos e as transmitiu para um livro que descrevia a localização de montanhas sagradas específicas no Nilo. O título deste livro perdido é Descrição das Montanhas dos Tempos Antigos. Inscrições antigas nas paredes do templo mencionavam um grupo de 7 homens santos. Eles eram os únicos seres divinos que sabiam como construir templos e cidades sagradas, e supervisionaram as obras de construção na Ilha Antiga, como é chamada. Curiosamente, muitos especialistas confundem a antiga ilha inscrita nas pedras com a localização das pirâmides de Gizé. Outro lugar semelhante é Heliópolis, pois ali existia um pico sagrado, a ilha, de onde o sol nasceu. Parece tão belo. Pensamento participou das atividades dos homens sagrados, e juntos eles acreditam que construíram os primeiros templos sagrados da antiguidade, incluindo as pirâmides de Gizé, como ele próprio relata em suas tábuas de esmeralda. Os arqueólogos modernos não possuem muitas informações sobre os 7 e sua identidade, embora tenham concluído apenas que existem 7 deles e que desempenham um papel importante na teoria da origem dos primeiros sítios sagrados do mundo. Outro aspecto interessante são as representações do fluxo, descrito como as ondas primordiais das quais a montanha pré-histórica se ergue. A primeira coisa que vem à mente é a lenda de Noé, mas os 7 homens santos também aparecem em outras lendas, o que levanta a questão de se eles realmente existem ou são apenas fruto da imaginação de alguém. Por exemplo, existe literatura científica sobre a origem dos 7 seres sagrados, que aparecem como arautos do conhecimento após uma calamidade natural. Mas, em todo o mundo, existem lendas extremamente detalhadas, o que é um paradoxo. A história mais famosa é a do dilúvio, segundo a qual um dos deuses decidiu destruir a civilização por causa de sua corrupção. Moisés nos deixou uma das histórias do que aconteceu no primeiro livro do Antigo Testamento. Como em outras lendas, sempre que há um escolhido, neste caso um homem, um casal ou algumas pessoas que precisam sobreviver são mortas pelo desastre iminente. Se, porém, removermos os adornos míticos, o que resta é uma obra histórica que oferece uma explicação para o desenvolvimento da humanidade no passado. Mas a história de Noé, que lançou as bases para uma humanidade melhor ao derrotar o dilúvio, não pode ser datada com precisão, sendo difícil atribuí-la a um momento histórico específico. Além disso, desde 1872, descobertas sugerem que o relato bíblico do fluxo foi apagado de fontes mais antigas, como as da deusa arcaica Aya, sendo, portanto, essencialmente de origem egípcia. Está intimamente relacionado a Miniset. De fato, em 1849, o arqueólogo britânico Sir Austin Laird e seu assistente Harmust Rassan descobriram diversos utensílios de pedra em Huyunju, o que os motivou a continuar seus trabalhos. Em setembro do mesmo ano, os dois descobriram quase 25.000 tabletes importantes cobertos com inscrições cuneiformes. Os tabletes continham obras espirituais e científicas sobre filosofia, astronomia e matemática. Eles também tinham vários ancestrais dos reis que governaram o país antes e depois de um grande desastre com o dilúvio. E essas tábuas continham a maior obra da Mesopotâmia, a Epopeia de Gilgamesh. Esta é a lenda de Gilgamesh, o herói sumério, que era 2/3 Deus e 1/3 homem e afirmava ser imortal como os deuses. Se você ainda não viu nosso episódio sobre os Anunnaki, assista para que possa fazer a conexão com os semideuses. O consultor alemão, Professor Theodor Quasman da Universidade Columbus,
conseguiu encontrar a primeira linha desta obra. Ele a encontrou na lata de lixo do Museu Britânico em Londres, em uma tábua vermelha. Gilgamesh, que viu o deserto, os fundamentos da terra, que conhecia os caminhos do mundo, era sábio em todas as coisas. A epopeia de Gilgamesh foi registrada na forma de um poema em 12 tábuas principais. Só sobreviveu porque os conquistadores da Mesopotâmia não consideravam a escrita como a forma fundamental de comunicação. Os cadernos, em número de 200, contêm semelhanças impressionantes com a Bíblia, embora tenham sido escritos muitos milênios antes. Os arqueólogos que fizeram essa descoberta não perceberam o quão sensacional ela era e danificaram-na indevidamente antes de enviá-la para a Grã-Bretanha para tradução. Portanto, devido ao manuseio incompetente, muitas das inscrições nas paredes foram danificadas e tornaram-se ilegíveis. Foi somente graças ao trabalho de George Smith, um jovem funcionário dos museus britânicos em Londres, que o significado histórico dessas antigas lendas ficou claro. Naquela época, porém, ninguém no mundo acadêmico sabia que existia literatura assíria da Babilônia, que merecia ser mencionada ao lado das grandes obras de autores mais recentes. O jovem Smith chegou ao momento em que Gilgamesh e seu amigo Enkidu derrotaram a fúria arrombada na floresta do atual Líbano. Em seu retorno triunfal, a deusa Ishtar viu Gilgamesh vestido com suas roupas festivas e ostentando o crono da vitória, e se apaixonou por ele. Ilo, ao contrário, não queria nada com sua admiradora e a insultou, chamando-a de prostituta, já que tinha muitos amigos. Após essa humilhação, Ishtar retornou à terra e lamentou-se perante a grande deusa. Em seguida, pediu a seu pai, Anu, a morte de Gilgamesh. Em resposta, Anu criou um mago do céu na terra, que centenas de guerreiros não conseguiram deter. Mas Gilgamesh resistiu ao desafio e saiu vitorioso novamente com a ajuda de seu amigo, Enkidu. Ishtar, que observou a batalha do céu, amaldiçoou Gilgamesh e Enkidu. Na noite seguinte, Enkidu sonhou com os deuses o consolando por ter ajudado Gilgamesh na destruição de Kumbaba. A sentença foi imediatamente revogada, e Enkidu morreu naquela mesma noite de uma doença incurável. Gilgamesh chorou por seu amigo, mas, pensando que também iria morrer, foi tomado pelo medo e então lembrou-se de um destino semelhante, ao qual os deuses haviam concedido a imortalidade. Gilgamesh partiu em busca de Utnapishtim, mas, justamente quando tudo estava prestes a se esclarecer, a história terminou. Smith descobriu que isso era apenas uma parte das inscrições e que a história da imortalidade de Utnapishtim estava presente apenas parcialmente. Tabuletas de argila com a continuação dessa epopeia foram encontradas escondidas em alguns lugares nos salões do palácio de Nínive. Na verdade, Smith ficou entusiasmado ao descobrir quase o momento da história em que Utnapishtim contou a Gilgamesh sobre o tempo anterior à Grande Frota. Claro, o que ele havia lido até então da epopeia de Gilgamesh o deixara confuso. Smith foi desqualificado porque queria ir a Nínive a todo custo para continuar sua pesquisa. Mas isso custava muito dinheiro e, para um mero funcionário como ele, era muito difícil obter financiamento. Além disso, quem se disporia a ajudar a encontrar as tabuletas de argila que poderiam conter evidências? Que a Bíblia não oferece as informações mais antigas e, além disso, não é a única fonte.
No entanto, um produtor londrino investiu cerca de $1.000, aproximadamente 40.000 euros, na venda e no desafio. Foi o Telegraph que demonstrou interesse nos relatórios de pesquisa dos jovens, possibilitando nosso acesso ao conhecimento ancestral. Em 3 de dezembro de 1872, George Smith anunciou sua descoberta a uma plateia atônita na Sociedade Arqueológica Bíblica. Mesmo que as damas e os cavalheiros não estivessem muito contentes com a descoberta, e nem mesmo com o perverso Smith, eles não conseguiram distrair o entusiasmado explorador de sua missão. Assim, a equipe de pesquisa se preparou para Nínive no início de 1873. Imediatamente após a chegada, Smith iniciou a escavação. Sua força de vontade era extraordinária e, quando se viu em uma enorme floresta rochosa, Smith encontrou 384 fragmentos de tabuletas, incluindo partes da história de Utnapishtim. E as pinturas nos contam que, muito antes da inundação do rio Eurofrate, existia uma cidade chamada Shuruppak, quando os deuses decidiram inundar a terra. O deus Ea, que participava da Assembleia dos Deuses, decidiu ser o guardião do homem Utnapishtim e protegê-lo de desastres. O homem de Shuruppak ofereceu suas riquezas e construiu um barco para salvar sua vida. Levou consigo todos os tipos de sementes a bordo. As medidas que você deve usar para construir estão bem calculadas. Isso confirmou a suposição de que o homem estava passando pela mesma experiência que Noé na Bíblia. As lendas mesopotâmicas eram mais detalhadas e forneciam muito mais informações adicionais do que o Antigo Testamento. Mais tarde nessa história, Gilgamesh encontrou seu parente Utnapishtim e perguntou-lhe como ele também poderia alcançar a imortalidade dos deuses. "Diga-me", disse ele, "como você teve acesso à Assembleia dos Deuses e como obteve a vida eterna?" Após Gilgamesh e Utnapishtim conversarem um pouco, os dois lhe contaram que os deuses tinham um lugar estranho onde crescia uma flor milagrosa que o tornava imortal como os deuses. "Vou revelar a Gilgamesh o que está escondido. Vou lhe contar um segredo dos deuses. Há uma planta lá. Você pode tocar nele como se fosse uma torre." Os dois começaram sua jornada até o mar ocidental para obter a flor. Segundo a lenda, um veículo navegou sobre a água e, alguns dias depois, finalmente chegou ao seu destino. Talvez os viajantes tenham usado um submarino, pois na lenda Utnapishtim indicou a localização no mar e então mostrou a Gilgamesh um tipo de planta, explicando suas propriedades. Essas plantas são ervas mágicas que trazem juventude às pessoas. Em 1876, após 3 anos de árduo trabalho, George Smith retornou à Inglaterra, onde publicou sua teoria inovadora para a época sobre a Bíblia. Noé e Utnapishtim são, na verdade, os mesmos homens que foram envolvidos nesse mesmo desastre. Infelizmente, George morreu com apenas 36 anos e não pôde presenciar o triunfo da construção geológica bíblica. Em 1898, após muitos anos de pesquisa, o Dr. William Ryan, do Observatório Lyman Doherty, utilizando tecnologia avançada, confirmou os resultados de Charles Woolley. Segundo eles, após o aquecimento do hemisfério norte, a água das geleiras subiu até o nível do oceano a tal ponto que a antiga linha divisória de terras entre a Europa e a Ásia Menor rompeu o Bósforo. Segundo a teoria do Dr. Ryan, o Mar Negro ainda não existia, mas em torno de seu ponto mais profundo havia um lago de água fria cujas margens eram desabitadas. Por volta de 8.900 a.C., o mar Mediterrâneo deve ter engolido o antigo lago, que ainda hoje pode ser encontrado no fundo do Mar Negro, com uma força 200 vezes maior que a das cataratas do Niágara. Durante 2 anos, aproximadamente 16 quilômetros cúbicos de água continuaram a fluir para o Mar Negro diariamente, fazendo com que o nível do mar subisse cerca de 15 centímetros por dia. Nesse desastre, o lago expandiu-se 2 quilômetros em um único dia. O Dr. Ryan conclui que, sem esse inferno, uma frota bíblica poderia ter surgido. Além disso, em 28 de setembro de 1999, o descobridor do Titanic, James Ballard, afirmou que pretendia penetrar apenas até uma profundidade de 140 metros para encontrar alguns navios bem preservados da época bíblica no Mar Negro. No verão de 2000, o explorador conseguiu descobrir ruínas de construções antigas perto da cidade norte-americana de Sino. Ali viviam pessoas que tiveram que abandonar suas casas e fugir para salvar suas vidas. Curiosamente, considerando todos esses fatos,
É melhor levar em conta que nem o Antigo Testamento nem as formas em Cunha nos falam de um desastre, mas sim de um castigo controlado pelos deuses. Além disso, os textos se referem a uma frota global, não a uma localizada em uma área específica. Talvez a verdadeira causa da catástrofe global venha dos céus. Além disso, existem mais de 300 lendas navais ao redor do mundo que sempre se referem ao grande desastre como algo escolhido pelos deuses e a construção de uma proa correspondente. As inscrições nas paredes do templo de Edfu contam que os 7 sábios vieram de uma pequena ilha que foi destruída por um grande desastre. Além disso, todas as inscrições em Edfu afirmam que eles vieram de uma ilha, o lar dos primeiros habitantes, e que a ilha foi destruída por um desastre. A maioria dos habitantes afundou, e os poucos sobreviventes se estabeleceram no Egito e se tornaram os deuses que haviam criado em tempos primordiais. O que você acha da história bíblica de Noé? A Bíblia é realmente precisa? Ou será que existe uma história ainda mais misteriosa por trás de tudo isso, que talvez finalmente revele a verdadeira história da civilização? Abrimos a porta para vocês e agradecemos novamente por assistirem a mais um episódio de Origens Secretas. Na próxima vez, voltaremos ao Antigo Egito e desvendaremos a história dos misteriosos sábios de Edfu. Até a próxima!